dia. Bom dia com som cuja vibração e frequência é para nos trazer clareza mental e estimular a nossa intuição. Que tal? O tema de hoje vai pedir que a gente faça isso, que a gente olhe mais para nós e tenhamos clareza mental e que a nossa intuição nos traga tudo que a gente precisa para saber exatamente onde estamos e para onde vamos. Wellington, bom dia. Vou chamar os nossos companheiros e companheiras de todos os dias para nós começarmos mais uma leitura. Enquanto isso, vá se conectando com esse som. Ei, amada, bom dia. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Mas a minha bateria acaba, tá, gente? Voltei. Esse sonzinho a gente vai ouvir ele mais hoje, para ativar clareza mental e intuição. O que é que nós estamos precisando intuir? Intuir. Cadê nossas feridas? Vamos encontrá-las e trabalhá-las. Hoje é dia, né? E hoje a gente vai falar sobre algo importantíssimo também, ao meu ver, que é sobre o pertencimento. Essa questão do pertencimento, ela é complicadinha também, não é fácil de resolver, não. Mas venceremos, né? Parte 4. Eu quero sentir que pertenço. Depois da atividade de ontem, né? Muito potente. Essa daqui também tem, mas a gente vai fazer amanhã. Primeiro a gente internaliza, reflete um pouquinho e a prática vem depois, né? Depois que já internalizou, que já sei, então é sobre isso, beleza. E aí eu quero que novamente a gente comece com a oração da liberação. Eu vou falar, gente, tô sentindo calor. Eu vou falar pausadamente e vocês vão repetindo aí. Agradeço por eu ter liberado perdão a tudo e a todos, em especial, perdoado aos meus ancestrais, a minha mãe e ao meu pai, aos meus descendentes e a todos os familiares, a todos os acontecimentos em minha vida e a mim mesma. Sigo leve, livre e feliz, sem travas e apegos. Assim sigamos, né? Ei, Juju, e Denise, bom dia. Vamos para o capítulo 4 do livro Curando Suas Feridas de Origem. Como destravar as nossas vidas para que tenhamos mais qualidade de vida, melhores relações, viver bem e melhor. Não, bem e melhor não. Bem e... esqueci a palavra. Mas é isso, viver bem. Muito bem. Eu quero sentir que pertenço. Aqui a gente vai trabalhar a ferida do pertencimento nesse capítulo. Desculpa. Deixa eu colocar esse celular de cá. Muito bem. Toda criança, todo ser humano deseja muito fazer parte de algo. Queremos ser nós mesmos e ainda assim fazer parte de algo maior do que nós. Queremos pertencer. Tem alguma criança aqui? Quando nossa família ou outro círculo de convivência não nos leva a trair nossa autenticidade, sentimos-nos respeitados e seguros. Uma bela sensação de pertencimento pode emergir daí.
Fazer parte de algo é importante e profundamente valioso. Infelizmente, muitas famílias e grupos têm formas específicas de agir e, de modo consciente ou não, esperam que você se enquadre para atender suas expectativas e seguir seus hábitos. Muitas vezes, as pessoas sentem que precisam sacrificar quem elas são para fazer parte de um grupo ou até mesmo para pertencer à sua família. Quem nunca? Ei, Marcelo! Bom dia, Marcelo Martins! Hoje à noite a gente vai se ver, hein? Que bom seria se o pertencimento fosse algo concedido, não algo que precisa ser conquistado. Mas o que desejamos nem sempre acontece, ou nunca acontece, ou acontece a muito custo. E crianças empurradas para a exclusão provavelmente se tornarão adultos que ainda se sentem deslocados. Tem alguém aí que sente que o lugar que você está, gente, esse lugar parece que não é para mim. Tal situação não me encaixa muito bem. Esse grupo, até na família, né? Acontece muito isso. Muita paz e muita luz para você também, Marcelo, gratidão. Origens da ferida de pertencimento. Por que não existem outros homens gays nessa cidade que queiram apenas sossegar e ser normais? Alguém fez essa pergunta. A porta do meu consultório nem tinha se fechado ainda quando Neil, claramente frustrado, entrou, sentou-se no sofá e jogou a cabeça para trás. Neil tinha 32 anos e havia começado a terapia comigo fazia mais ou menos um mês. Ele tinha se mudado da Virgínia Ocidental para Nova York. O que significa normal? Perguntei. Ah, você sabe o que significa. Um homem que não precise sair para festas o tempo todo, um homem que queira monogamia, que queira passar a noite em casa, queira comprometimento, um homem que não precise compensar todos os anos e que ficou preso no armário. Neil estava se recuperando de uma noitada daquelas. Antes de se mudar para Nova York, ele nunca tinha experimentado drogas e bebia apenas socialmente. Agora tinha perdido o controle e viera até mim para descobrir o que estava acontecendo. Você se sente pressionado pelas outras pessoas na balada? Indaguei. Não, de jeito nenhum. Isso é o que é o mais estranho. Há literalmente zero pressão. E mesmo assim aceito algo que não quero só porque me ofereceram e porque todo mundo está fazendo o mesmo. Para se sentir parte do grupo, né? Quantas vezes na vida a gente já fez, né, coisa que não estava tão afim. Nem precisa ser nada ilícito, mas só não seguiu o que você era, né? Isso aqui para jovens é muito comum, né? Se tá todo mundo fazendo, eles vão, né? Também. Tia Aline, bom dia. Perguntei a Neil se ele por acaso achava que seu novo padrão de usar drogas era uma tentativa de se encaixar e finalmente pertencer. Ele deu de ombros e começou a refletir. É algo a pensar, disse ele. Neil sonhava em encontrar na cidade de Nova York o que não conseguiu encontrar em sua cidade de origem. Uma comunidade que o levasse a se sentir normal. Mas não demorou muito para ele perceber que mesmo dentro da sua comunidade, a comunidade gay ainda se sentia um forasteiro. Neil queria comprometimento, uma vida com alguém que compartilhasse valores semelhantes. No entanto, estava tendo dificuldade para conhecer alguém que quisesse mais do que ficar com ele por apenas uma noite. Estava frustrado, mas não tinha percebido como aquilo o afetava até que começamos a conversar sobre o assunto, porque a gente nunca vai saber o que nos afeta, como nos afeta se nós não verbalizarmos, se não tivéssemos, na maioria das vezes, a ajuda de um profissional. Né? Ontem eu falei aqui sobre a importância de estarmos aqui compartilhando, né? Essa leitura riquíssima. Esse livro é sei lá, uma maravilha, né? Riquíssimo tudo que ele está trazendo para nós. Mas, como eu não sou profissional mental, né? Nem psicóloga, nem psicoterapeuta, nem terapeuta, nem psiquiatra, psicanalista, sou só uma pessoa que estou aprendendo com vocês, mas eu faço terapia. É importante também, ajuda nesse processo, né? Ei, mãe, gente, eu tô sentindo calor e eu tô nessa mexeção nesse cabelo. Tá quente demais. Neil tinha
crescido exatamente entre 2 irmãos mais velhos e 2 irmãs mais novas. Eu era o esquisito, contou. Não curtia esporte como os meus irmãos e estava sempre desapontando meu pai. Eu não era o filho que ele esperava ou queria. Eu sabia disso. E minha mãe e minhas irmãs formavam o clube das meninas, onde eu também não era bem-vindo. Ufa! Aqui estava sem net. Uai! Ainda bem que chegou, né? Seja bem-vindo. A gente está falando sobre o pertencimento. E a forma como, quando a pessoa não tem esse senso de pertencimento lá na infância, ela chega na vida adulta e fica deslocada. Oncotô, pocovu. Os pais de Neo eram muito religiosos e todo mundo na sua cidadezinha natal sabia da vida uns dos outros. Neil teve que aprender a esconder muito bem aquilo que não queria mostrar. E fez um excelente trabalho em esconder que era gay. Ocultou isso da família por 14 anos e do restante da cidade por mais tempo. Durante anos, Neil se esforçou ao máximo para se encaixar na própria família. Tentou praticar os esportes que seu pai queria, mesmo que secretamente os odiasse, e fazia questão de falar das garotas de quem estava afim. Neil encenou o papel de heterossexual por muito tempo, mas isso não mudou o fato de que ele nunca se sentiu encaixado. Marina Ferreira, psi. Aí, gente, falando de profissionais da psicologia e da área mental, eis uma recomendação que eu faço para vocês. Segue ela. Fantástica, minha amiga. Amiga, estamos falando sobre a ferida do pertencimento. Quando decidiu compartilhar sua sexualidade com seus pais, eles não reagiram bem. O pior pesadelo de Neil se tornou realidade. Além de não terem aceitado, seus pais o julgaram e foram consumidos pelos próprios medos e inseguranças. Quando uma família se depara com diferenças, pode reagir de muitas formas. Como os pais de Neil tinham fortes crenças sobre sexualidade, ouvir que o filho era gay acabou abalando suas estruturas. Eles acreditavam que ser gay era errado, ruim, um pecado. E ter um filho gay significava que tinham falhado como pais. Eles tinham tanto medo de ser julgados pela comunidade onde viviam que acabaram fazendo esse julgamento com Neil. Na noite em que se abriu com os pais, ele ouviu uma conversa entre os dois. Eu me lembro da minha mãe chorando naquela noite. Fiquei sentada atrás da porta do quarto deles e os ouvi conversando sobre mim. Ela disse ao meu pai que eu estava destruindo a vida dela. Chorei todas as noites durante meses porque não conseguia entender como o fato de eu ser gay destruiria a vida dela. Tudo mudou e ao mesmo tempo permaneceu igual. O que persistiu foi a falta de pertencimento de Neil. Seus pais começaram a ignorá-lo pela casa e só falavam com ele o necessário. Que feio, né, gente? Que sofrimento para ele. Seus irmãos passaram a agir da mesma forma. Sua mãe deixou claro que enquanto vivesse debaixo do seu teto, ele não poderia contar nada a ninguém. Nenhuma pessoa da cidade poderia saber. Não importava se ele estivesse dentro ou fora do armário. Não havia meios de se encaixar na própria família. Ele entendeu que aquela notícia tinha chocado seus pais. Eles são do sul e são muito religiosos. Eu sabia que não conseguiriam processar essa informação, mas nunca pensei que me tratariam de maneira tão diferente. Achei que ficariam chateados, mas fossem superar e continuar me amando. Sua mente entendia a desorientação dos pais, mas seu coração doía. Como um pai e uma mãe podem virar as costas para um filho e transformá-lo num completo estranho? Como? Eu não consigo imaginar. Não mesmo. Filho é filho, independente de qualquer coisa, né? Pode estar fazendo a coisa errada que for. E ser gay nem é uma coisa errada. Todos nós nascemos únicos. Num ambiente saudável, somos ensinados a aceitar e celebrar o fato de que cada pessoa é diferente. E tá tudo bem, ou pelo menos deveria, né? Podemos ser nós mesmos e ainda assim fazer parte de um grupo. A grande questão aqui é que a gente não aceita o outro como o outro é. Ninguém aceita. Eu não aceito você, você não me aceita. Pronto, já criou um conflito ali. Às vezes,
Porém, o sistema do qual fazemos parte não aceita essas diferenças inerentes. Além disso, alguns pais não sabem lidar com as divergências dos filhos com a família. E isso costuma significar, pelo menos nos primeiros anos, que a criança terá que ceder aos pais. Olha onde a gente começa a perder a nossa autenticidade, porque tem que ceder. Desse jeito que eu sou, meus pais não me aceitam, então ninguém vai me aceitar lá fora. A gente viu isso há uns dias, né? Numas leituras aí pra trás. Se eu não sou aceita nem na minha família, não vou ser aceita no mundo. Como criança, você não pode contestar as crenças que lhe são dadas. O importante é se encaixar. A ameaça de não pertencer normalmente empurra as pessoas contra a parede, obrigando-as a escolher um grupo ou a si mesmas. Ou eu ou o grupo. Como que eu vivo sozinha, né? Já que o mundo não é uma ilha. Escolher a si mesmo é um risco muito grande para uma criança. Ficamos muito inclinados a escolher o grupo. O pertencimento ao mundo lá fora oferece aceitação, validação e prazer, mesmo quando é apenas ilusório. Não surpreende que a maioria de nós tente se encaixar primeiro, né? Tente se encaixar primeiro, lá onde você está, no mundo, né? No entanto, em algum momento, provavelmente as diferenças começarão a incomodar. Talvez logo no começo da vida você não tenha aceitado a conformidade, ou tenha crescido desafiando as crenças dos seus pais. Pode ter se afastado quando já era adulto. Ou como fez Neil, que encontrou um grupo, um lugar para viver, que acolhia suas diferenças e o deixava livre para afirmar quem ele realmente era. Esse distanciamento das crenças e do estilo de vida da família pode começar cedo ou muito mais tarde na vida. Em todo caso, se os pais não conseguirem aceitar bem essas diferenças, o resultado será uma pessoa que acredita que está condenada. Se os pais ou um grupo não podem ou não querem dar espaço suficiente para maneiras alternativas de ser, a criança sentirá a rejeição da sua essência. Não posso ser quem eu sou. Então eu tenho que ser diferente. Então eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que agir diferente. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que me transformar em outro ser. O seu jeito de ser agora estará em conflito com o deles. E quando os pais não estão dispostos a conciliar os dois mundos, o resultado é um conflito explícito e uma ferida de merecimento. Merecimento. Ei, Bela, tá boa? Negação e evitação. O outro tópico. Às vezes, a reação de uma família às diferenças do filho é simplesmente evitar olhar para elas. No caso do Neil, os pais não queriam ouvir falar que ele era gay. Não conta para ninguém, não toca nesse assunto, faz de conta que isso não existe. Que vergonha! Os adultos se convencem de que, se fingirem que nada está acontecendo, o problema deixará de existir. Assim como muitas pessoas querem fazer com o racismo. Se ninguém, o Morgan Freeman mesmo falou, né? Que se ninguém fala, tá tudo certo. Não precisa ficar falando sobre isso, gente. Precisa falar. Precisa falar, as pessoas precisam se mostrar, as lutas precisam acontecer, porque senão as mudanças não acontecem, né? Ou, no mínimo, não vão ter que lidar com aquilo. Sim, né? Às vezes os adultos fazem isso para se proteger. Outras vezes porque acham que estão protegendo o próprio filho. Mentira, é preconceito, né? A palavra certa mesmo é preconceito. Tem preconceito por causa da forma que a sociedade é, né? Como impõe, então todo mundo é preconceituoso. Sei bem. Mas é como sempre digo, você não pode evitar o caminho em direção à sua cura. Você tem que passar pelo caminho. E também não pode evitar o caminho em direção à aceitação e à reconciliação. Quando sua família reage às suas diferenças, ignorando e evitando você, não é de surpreender que surja uma ferida de pertencimento. Conheci Trish em 2015, mas a história dela continua comigo. Trish teve paralisia cerebral. Ela nasceu com essa condição que afetava seus movimentos, seu tônus muscular e a sua postura. Trish mancava e tinha que se esforçar muito mais do que a maioria das pessoas para se sentar e se levantar. Mesmo assim, a família de Trish nunca conversou com ela sobre a doença. Toda
vez que eu perguntava a eles o que havia de errado comigo, eles diziam que eu não tinha nada. Eles queriam tanto que eu fosse normal que fingiam que não tinha nada errado comigo. Eles ignoravam totalmente a minha paralisia. Gente do céu, tem certos pais que, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora. Isso deixava Trish muito desestabilizada. Ela sabia que tinha algo diferente, mas sua família não reconhecia aquilo. Os colegas na escola zombavam dela todos os dias, mas quando ela voltava para casa e tentava obter respostas às suas perguntas, ouviam que as crianças estavam apenas sendo cruéis e que não havia nada de errado. A tentativa dos pais de Trish de protegê-la e de se protegerem apenas criou mais insegurança e confusão. Andrew Solomon, professor de psicologia clínica e autor de Longe da Árvore, que é um best-seller do The New York Times, fala sobre o que ele chama de identidades horizontais. Identidades horizontais. O que é isso? Filhos que têm características que são estranhas para os pais, como uma deficiência física, e como essa horizontalidade costuma ser tratada como uma falha, algo que precisa ser consertado em vez de ser aceito e acolhido. Identidades horizontais. Trish já se sentia diferente por causa da paralisia cerebral. E embora sua família não quisesse lhe causar nenhum dano, ter suas diferenças rejeitadas em vez de respeitadas agravou significativamente sua ferida. Trish precisava que seus pais encontrassem um meio de transpor essa barreira, que encontrassem um jeito de enfrentar quaisquer medos e dúvidas que isso pudesse despertar neles. Ela precisava que, juntos, eles formassem uma equipe que se comprometesse a encontrar o melhor caminho para seguir adiante. A família tem que se juntar nesse momento, né? E não o contrário. Já era bem difícil ter um corpo diferente, mas ter pais que não conseguiam reconhecer isso, nem reconhecer minha dor, quando eu literalmente estava implorando por cumplicidade, era muito prejudicial. Isso mexeu comigo de verdade por muito tempo e ainda estou tentando me reconciliar com essa situação, disse ela. Se você alguma vez já teve sua realidade negada, ignorada ou evitada, sabe como é fácil começar a questionar a sua experiência. Com o tempo, isso pode eliminar sua autoconfiança e deixar você com inseguranças e incertezas. Enfraquecido, você provavelmente mudará a si mesmo para se encaixar ou se convencerá de que é mesmo um peixe fora d'água. De que maneira você era diferente da sua família? De que maneira você era diferente do mundo ao seu redor? Seus pais ou alguém do seu círculo familiar negava ou evitava as suas diferenças? De que forma? Vamos trabalhar um pouquinho juntos. Vai ter uma prática aqui de completar. São 3 frases para vocês completarem. Aqui vale refletir um pouquinho mais sobre essas perguntas. De que maneira você era diferente da sua família? Peraí, eu esqueci de colocar meu caderninho aqui perto de mim, né, gente? Porque nós estamos aqui numa prática terapêutica, né? Isso é importante. Se vocês não têm o caderninho de vocês, eu vou sugerir que vocês peguem ele aí. De que maneira você era diferente da sua família? De que maneira você era diferente do mundo ao seu redor? Porque tem coisa que a gente lembra, tem coisa que a gente sente, né? Então essas reflexões aqui são válidas para isso. Seus pais ou alguém do seu círculo familiar negava ou evitava as suas diferenças? Aqui teve gente que era gay, teve gente que era deficiente, tem gente que pode ter um comportamento diferente, né? Só você da sua família que age de tal forma. Tinha isso? Como que as pessoas lidavam com isso? Então, vamos às frases para a gente completar. Eu era diferente porque... E você completa. Eu era diferente porque...
porque eu era assim assado, porque eu fazia assim assado, porque eu queria isso ou aquilo. Quem mais negava ou evitava minhas diferenças era... Tem umas coisas que eu não faço a menor ideia. Minha mãe bem que podia me ajudar, né? Gente, as coisas da minha infância é mais minha mãe que eu lembro. Tem muita coisa que eu não lembro de nada. Coisa que apagaram da minha memória, vai saber por quê, né? De vez em quando eu descubro umas coisas. Se minhas diferenças tivessem sido reconhecidas, vírgula, o que aconteceria se as suas diferenças tivessem sido reconhecidas quando você era criança? Isso aqui influencia nas potencialidades que a gente cresce, né? É justamente essa questão do pertencimento, mas do merecimento também, né? Aqui as duas, elas acho que meio que se misturam, né? Se minhas diferenças tivessem sido reconhecidas, vírgula. Como teria sido ou como seria agora se suas diferenças tivessem sido reconhecidas? Próximo tópico é o controle. Essa pega, viu? Ao contrário de outras maneiras de lidar com a diferença, a evitação pode até parecer uma estratégia benigna. Mas, para os pais que têm muita dificuldade em aceitar as diferenças dos filhos, muitas vezes a saída é tentar exercer controle sobre eles. Com medo de ter suas crenças e seus costumes questionados ou desafiados, eles tomam a dianteira e determinam o que seria um comportamento aceitável ou não. Dessa forma, nunca correrão o risco de estar errados. É muito mais fácil dizer a uma pessoa como ela deve ser do que permitir que ela seja quem é de verdade e explore outras possibilidades de viver sua própria vida. Menino, faz isso, menino, não sei o que, fica assim, fica assado, veste assim, veste assado, fala isso, fala aquilo, não fala isso, não faz aquilo. Muita coisa, eu escutava essas coisas todas aí. Cole era filho de marinheiro. Ele e sua família mudavam-se constantemente. Cole era o mais velho de 3 irmãos e ajudava sua mãe enquanto o pai estava fora. Quando estava em casa, o pai de Cole era totalmente controlador. As crianças tinham que acordar no horário programado por ele, arrumar a cama no estilo militar e praticar horas de exercícios antes de ir para a escola. O pai de Cole tinha o seu jeito de ser, acreditar e fazer. E esperava que todos os filhos seguissem essas diretrizes. Cole odiava participar dessa rotina matinal. A gente não tinha se alistado no serviço militar. O militar era ele, desabafou comigo. Cole era bastante diferente dos irmãos e implorava e pedia baixinho a sua mãe que falasse com o pai. Ela nunca falava. Eu fazia tudo aquilo, mas era muito infeliz, revelou durante uma sessão. Perguntei a Cole o que teria acontecido se ele tivesse dito ao seu pai tudo o que sentia. Ele diria que meus sentimentos eram irrelevantes e que eu deveria virar homem. Muitas famílias têm seu conjunto de regras e expectativas. Geralmente, aprendemos cedo o que significa fazer parte da nossa família e o que é exigido de nós. Podemos aprender qual religião devemos praticar, como devemos nos comportar, como precisamos nos vestir, quais escolhas de vida são aceitas e quem podemos amar. Mesmo quando não é explicitamente declarada, a mensagem pode se tornar esmagadora. Haja como agimos e você vai pertencer a este lugar. Haja de modo diferente e correrá o risco de não fazer mais parte da nossa família.
É nesse momento, quando as expectativas da família se tornam uma forma de controle, que uma das feridas de pertencimento pode facilmente se abrir. Muito bem. Não é apenas o controle que afeta a criança. Muitas vezes é a maneira como os pais evitam encarar os próprios sentimentos de culpa, vergonha ou constrangimento. O controle é um mecanismo de defesa. Ele impede que a pessoa no controle encare o próprio medo de não ser merecedora, amada ou boa o bastante. Se eu puder escolher por você, fazer por você, conseguir por você ou convencer você de alguma coisa, então eu vou conseguir evitar os meus medos. Os meus medos. Se eu puder subjugar você a mim, então nunca vou precisar me render. Essa é uma das maiores ilusões de uma pessoa controladora. Hábitos de controle também são transmitidos de geração a geração. Como me contou que o seu avô era ainda mais controlador do que o pai. Espera um minutinho, gente. Senti um cheiro, até achei que a comida tá queimando. Não, eu lembrei de desligar dessa vez. Eu tenho o hábito, sabe, de quase pôr fogo na casa. Conforme discutíamos a origem do comportamento do seu pai, pude ver que Cole começava a entender melhor tudo aquilo. Ele se deu conta de que o pai havia crescido sendo controlado e atormentado pelo pai dele e apenas passando isso adiante. Isso acontece demais. Nossa, conheço muita gente que vem repetindo, os padrões dos pais. Mas entender não mudou a realidade de Cole e não mudará a sua. A compreensão pode oferecer um contexto, mas não muda o efeito que o controle teve sobre você. Se você cresceu sendo controlado, provavelmente acha difícil se sentir uma parte importante, valorizada e respeitada da família. O controle sufoca. Ele trabalha incessantemente para... Sabia que tinha alguma coisa pegando fogo. Tinha mesmo. Deixa eu voltar. O controle sufoca. Ele trabalha incessantemente para erradicar as diferenças que há em você. É uma experiência terrível e não surpreende que você acabe se rendendo ao punho de ferro, entre em guerra contra ele e encontre uma maneira criativa de se libertar. Dentro do contexto das suas diferenças no seu sistema familiar, houve alguém responsável por exercer esse controle? Vamos parar um pouco agora e identificar as suas diferenças. Tia Aline. Pegou fogo. Mas está tudo sob controle. Falando em controle, esse controle aqui é bom, né? Tá tudo sob controle. Falando das diferenças na família, né? Vamos pensar? Houve alguém responsável por exercer esse controle? Alguém que falava, faz assim, faz assado, não faz isso, não faz aquilo. Você é menina, não faz assim, não veste assim. Menina fala assim, menino não faz isso. Isso não é coisa de homem, vira homem. Nossa, isso é controle, né? Porque a pessoa quer que você seja daquele jeito. De repente, você se sente mais vontade, sendo escandalosa, falando alto, gritando, vestindo tal roupa. Denise, curando suas feridas de origem. Curando suas feridas de origem. Tem um subtítulo também. Eu sempre deixo ali e tem todas as outras lives gravadas aqui e no YouTube. Aproveito para pedir.
para que vocês se inscrevam no meu canal Júnia Menezes Conexões lá no YouTube. Todos os vídeos, essas lives que eu tenho feito aqui, eu subo para lá, tá? Tá tudo lá também. O livro chama Curando Suas Feridas de Origem. O nome da autora é Viena Pharaon. Como quebrar padrões familiares destrutivos e mudar sua maneira de viver e amar. Por nada, por nada. Gratidão. Todos os dias às 11h11 eu tô aqui, tá, Denise? Quem era essa pessoa que exercia esse controle? Você consegue nomeá-las? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 tópicos aqui para refletir e para completar. Acompanha mesmo, você vai amar. E assim, vai curando, porque a gente vai descobrindo o que vem lá de trás, porque tudo vem lá de trás, né? Aí você identifica das feridas que a gente vai falar aqui, com quais delas você se identifica. Eu era diferente porque... Eu era diferente porque... E vai falar o jeito que você era. E aí, pode anotar, pode só refletir, se não puder escrever, né? Eu era diferente por quê? O que você tinha de diferente? De diferente das outras crianças, diferente do seu padrão familiar. A família toda era assim, assim, e você era tal. A partir daqui, vamos explorar um pouco mais. Quem reagiu de modo controlador às minhas diferenças foi? Quem reagiu de modo diferente? Não foi diferente. De modo controlador às minhas diferenças foi? Pai, mãe, avós, tios, irmãos mais velhos, é muito comum também, né? A maneira como me controlavam era... Como que você sente essa forma de controle? Como que essa forma de controle chegou em você? Várias pessoas. Nomeia. É quem? Fala o nome das pessoas. Quem eram essas pessoas, né? Aí na sua cabeça certamente você tá colocando, né, Grace? Coloca aí. Quem é? Fulano, fulano. E qual que era a maneira que essas pessoas usavam para te controlar? Qual era a atitude delas com relação ao seu comportamento? E vamos lembrar que a gente está falando de criança, né? E esses dias mesmo eu dei um testemunho sobre isso. Qual que era a maneira que essas pessoas da sua família usavam para te controlar? Para controlar o ser que você era, para cercear, né? Porque essa é a palavra. Taromancia, bom dia, muito bem-vinda. Gente, uma página de tarô que eu tô gostando muito de seguir. Sigam também, para quem gosta de tarô, né? Como controlavam? Com palavras? Com ações? Com surra? Com críticas? Aqui a gente viu palavras ofensivas, né? E por último, o maior impacto que esse controle teve sobre mim foi? O maior impacto que esse controle teve sobre mim foi? E agora a gente vai pensar na nossa vida agora. O que essa pessoa fez pelo fato de você ser diferente do restante da família, ter o seu jeito próprio, né? De agir, de pensar, de ser, de vestir, de falar. O que essa pessoa ou essas pessoas fizeram que você acha que afetou a sua vida no presente? Um minutinho pra gente pensar e escrever para quem tá escrevendo.
Identificou? Aqui a gente está falando de pertencimento e merecimento, né? Mais de pertencimento. Normalmente, o impacto que isso tudo causa, né? O impacto do controle, de você não ter se sentido pertencente lá atrás, é justamente o fato de que você vai continuar na sua vida adulta querendo pertencer a grupos, querendo fazer parte da vida de algumas pessoas. E aí, quando você percebe que por algum motivo esse grupo ou algumas pessoas em específico não te aceitariam, você imagina, né, também, ou não te aceitariam, ou se de fato essas pessoas não têm a ver com você, então elas não te aceitam do jeito que você é, porque elas também não têm respeito, você muda o seu jeito de ser para poder se encaixar no perfil dessas pessoas. Você deixa de ser quem você é. E aí hoje, o que eu tava ouvindo? Eu tava ouvindo uma psicóloga. Nossa, comecei a seguir uma psicóloga maravilhosa também. Depois eu compartilho o nome dela com vocês. O nome dela é diferente, Janda, uma coisa assim o nome dela. E ela falava justamente sobre isso que a gente tava... o vídeo que ela fez é sobre permissão. E aí ela falava sobre isso, né? De você se diminuir pra caber na vida do outro. E isso é muito interessante. Porque você não se sente merecedor, então você acha assim, qualquer coisa que vier tá bom. E aí você se encaixa naquilo, você vai deixando de ser você. E aí o exemplo que ela deu, e que é muito comum, eu vou falar e todo mundo vai se ligar nisso também, é que quantas vezes a gente vê pessoas quando se separam, pessoa que é casada há muitos anos, aí de repente a pessoa se separa, vai pra academia, começa a fazer curso, viaja pra aqui, pra ali, totalmente liberta. E aí as pessoas às vezes perguntam assim, gente, mas por que não fazia isso quando era casada, né? Porque tava lá na energia do chicote. E aí agora eu tô falando de carta. Que é isso? É viver no sacrifício, abrindo mão de quem é, porque a pessoa de fato ela gosta de viajar, ela gosta de sair, ela gosta de passear, mas estando naquele relacionamento lá que a pessoa tava, aquele tipo de relação, aquela dinâmica daquela relação não permitia que ela extravasasse certos desejos. E aí ela ficava apagada, ia diminuindo, até ficar quase invisível, porque vivia totalmente a vida do outro. Ou do grupo, né? Porque às vezes você entra num grupo também, eu não gosto de moto. Mas minha namorada é de moto, desses encontros de moto, que viaja, então eu tô pra baixo, pra cima, moto, eu detesto moto, eu tenho até medo de moto. A pessoa tá feliz? Não tá feliz. De jeito nenhum, não é o grupo dela, não é o que ela gosta. Eu gosto de natureza, eu gosto de pescar, eu gosto de meditar, meio do mato. Quando você tá nesse lugar, é assim que você gosta, gente, tá cheio de gente, tem tribos assim. Então o que você tem que fazer? Você tem que encontrar a sua tribo. Qual que é a sua tribo? Verdadeiramente, né? Próximo tópico, intolerância e vergonha. Intolerância é a incapacidade ou a relutância a aceitar visões, crenças e estilos de vida que diferem do seu. Em geral, os pais querem o melhor para os seus filhos. Querem que sejam bem-sucedidos, saudáveis, amados e que se sintam acolhidos. Mas quando a intolerância dá as caras, uma família pode se fechar por completo diante do que é diferente ou desconhecido. Para Neil, isso resultou em anos de relacionamento difícil com os pais, porque para eles, aceitar sua sexualidade significava ter que descartar crenças arraigadas. A fim de aceitar e amar o filho gay, eles teriam que atualizar suas crenças inflexíveis com relação à sexualidade, o que, por sua vez, desafiaria suas principais crenças religiosas e políticas. A intolerância também se manifesta quando seus pais não aceitam que você ame alguém que tem uma religião diferente da sua. Ou quando não aceitam sua visão sobre política, religião ou igualdade racial. Ou ainda, quando tentam encontrar maneiras de isolar você das outras pessoas por conta das suas diferenças. Quando familiares possuem convicções que permitem pouquíssima tolerância ou divergência, eles normalmente recorrem à ridicularização ou banimento do indivíduo que não consegue ou não pode se adaptar. Isso não tem nada a ver com você e diz mais sobre eles. As diferenças que você exibe refletem algo sobre eles, muitas vezes revelando as inseguranças, as dúvidas e a vergonha que eles mesmos sentem.
Quando ignorada, essa dinâmica é corrosiva, tanto para a pessoa quanto para o relacionamento. A ridicularização é possivelmente a reação mais destrutiva entre as diferenças. Ela vai convencê-lo de que você é um fracasso tão grande que não merece ser amado. Nossa, eu ouvi isso de um amigo recentemente. A esposa fazia isso com ele. Já é ruim o bastante quando você se ridiculariza, mas ser ridicularizado por outros, especialmente pelas pessoas importantes, de quem você esperaria receber amor, cuidado, carinho e proteção, pode ser debilitante. Realmente, né? Tem certas pessoas que tocam uma ferida que já estava aberta, na verdade, né? Mas aqui a gente está falando de criança e a constituição disso aí, né? Porque tudo isso veio de lá. Se você sente que alguém está falando, se alguém te ridiculariza, fala palavras de ridicularização para você no presente, isso te toca muito profundamente, pode voltar lá atrás, que alguém lá de trás colocou isso em você. Porque certas coisas que as pessoas falam não vão chegar até a gente e falar, isso aqui não tem problema não. Para mim, pode falar o que quiser, não está me afetando, né? Porque você não tem essa ferida, sua ferida é outra. Quando conheci Brie, seu crítico interior era muito cruel. Crítica interior é o que os terapeutas chamam de voz autocrítica dentro da sua cabeça. E essa voz tem sempre muito a dizer, e geralmente coisas desagradáveis. Porém, eu sempre afirmei que ela também possui uma história de origem, que não começou com você sendo cruel com você mesmo. Essa voz vem de algum lugar, e Brie aprendeu a se ridicularizar com a própria mãe. Brie cresceu num lar evangélico depois que seus pais se divorciaram. Sua mãe encontrou na igreja um alento para os seus dias difíceis, mas ela praticava a religião de maneira radical. E o comportamento de Brie, típico da adolescência, era inaceitável para sua mãe. Quando Brie vestiu seu primeiro biquíni, a mãe teve um ataque. Ela começou a chorar e me disse que eu iria para o inferno. Mesmo naquela época, eu sabia que aquilo não fazia muito sentido, mas assimilei como verdadeiras as coisas que ela me disse. Comecei a achar que eu não prestava, que tudo que eu fazia era uma pouca vergonha. Namorar, ir ao baile de formatura, usar determinadas roupas, tudo eu levava a dizer que eu estava seguindo os passos de Satanás. Era uma loucura. A ridicularização constante de Brie fez com que ela acreditasse que não pertencia àquele lar. Ela não sentia que estava fazendo nada de errado, mas o feedback que recebia da pessoa mais importante da sua vida lhe dizia o contrário. Por anos, Brie tentou viver de um jeito que sua mãe pudesse aceitar, mas acabou admitindo que nunca poderia agradá-la. Por não ter espaço para encontrar seu caminho sem ser ridicularizada enquanto crescia, Brie internalizou essa vergonha e continuou a enfrentá-la na vida adulta. Quando você julga, critica e ridiculariza a si mesmo o tempo todo, fica impossível viver de maneira autêntica e sentir que pertence a algum lugar. De que maneira, vamos refletir. De que maneira suas diferenças lhe causaram vergonha ou foram julgadas? Isso grita assim na minha cabeça, porque eu passei muito por isso. Consegue refletir sobre como essa vergonha e esse julgamento contribuíram para criar sua voz autocrítica? Consegue identificar a história de origem por trás dessa voz? Se o seu crítico interior não nasceu de você, como ele surgiu? 2 frases para a gente completar. O que mais ouço da minha voz autocrítica é... O que mais ouço da minha voz autocrítica é... E a próxima? A história de origem do meu crítico interior é... A história de origem do meu crítico interior é... E aí, vamos voltar um pouquinho lá em cima para ajudar na reflexão aqui. De que maneira suas diferenças lhe causaram vergonha ou foram julgadas?
Consegue refletir sobre como essa vergonha e esse julgamento contribuíram para criar sua voz autocrítica? E através das críticas e os julgamentos que você passou lá na infância, na pré-adolescência, você cresceu acreditando que, sou uma vagabunda mesmo. Nossa, sou muito sem vergonha, sou uma P. Não valho nada. Não vou arrumar namorado nenhum porque eu tenho esse comportamento aí. Ninguém vai gostar de mim. Não vou merecer ser amada por ninguém que preste, porque quem vai querer uma P? Tem gente que até quer, né, gente? Mas não é muito comum na nossa sociedade. Consegue identificar a história de origem por trás dessa voz? Se o seu crítico interior não nasceu de você, como ele surgiu? E aí vem essas perguntas, né? O que mais ouço da minha voz autocrítica e você vai completar aí com o seu pensamento. A história de origem do meu crítico interior e a gente fala, tá? Um minutinho. Muito bem. Ei, Maria Rita. Tá boa, Maria Rita? Saudade da senhora. Os anjos dão uma passada aí, né? Pra dar um abraço daqueles. O próximo tópico, gente, é o impacto dos sistemas sociais. Mais do que nunca, temos medo de discordar de amigos e estranhos por causa da crescente grosseria à nossa volta. Somos uma sociedade muito mais polarizada do que antes. As pessoas vivem com medo de ser canceladas e excluídas de suas convicções, se suas convicções forem diferentes das dos seus vizinhos. Ficou mais fácil se conformar e acatar do que ser fiel à própria autenticidade, né? Às vezes tá certo que a gente fala assim, vou me abster, né? Ou, tem muita gente que fala hoje, vou economizar meu réu primário, né? Às vezes é melhor mesmo, mas é o melhor mesmo para evitar um conflito porque não vale a pena ou você está deixando de se expressar, está deixando de ser você, está escondendo a sua autenticidade para agradar uma pessoa ou um grupo. Então pode avaliar isso aí também, né? Para todos os lugares que olhamos, a publicidade alimenta e se beneficia de nossas inseguranças. Ela tira proveito de nosso medo mais primitivo de sermos diferentes. As ferramentas de mídia social que criam a imagem perfeita distorcem a realidade e fazem com que você se compare com a vida melhor que a sua, que todos estão vivendo. O que a gente vê nas redes sociais é isso, né? Nas redes sociais a gente não vai ver nenhum casal brigando, se não for para dar ibope de que briga é legal, né? As vidas são boas, o sorriso tá sempre no rosto, não é? As famílias são felizes, viajando, tá na praia. Gente, quando chega em casa, pau quebra. Isso as mídias não mostram. É muito importante a gente ver isso, né? Palavras bonitas que de repente não significam exatamente aquilo. Mas é claro que existem pessoas que se dão bem de verdade. E a gente precisa saber dosar isso, né? É não acreditar em tudo que vê, mas também não desacreditar que isso é possível. É possível, existe também, né?
Não queremos ser os únicos que não têm a experiência que todo mundo terá. Usamos até uma sigla para isso, FOMO, que em inglês significa Fear of Missing Out. Repeat, please. Fear of Missing Out. O que é isso? Medo de ficar de fora. Já me fiz de demente várias vezes para não render o assunto. Sua cara, né, mãe? Se fazer de demente. Ah, tá, beleza. Ah, tá. Às vezes é necessário, né? E o que é esse medo de ficar de fora? Os padrões de beleza nos Estados Unidos há muito validam o padrão europeu, que enfatiza peles claras e pessoas altas e magras. Cabelo liso, né? Já que tem a pele clara, o cabelo também é liso. E até recentemente, nos programas de televisão, no cinema, nos comerciais e nas revistas, havia pouca representatividade de diferentes culturas, tons de pele, sexualidade ou dos chamados relacionamentos românticos não tradicionais, dificultando que milhões de crianças e adultos se reconhecessem em quaisquer personagens, relacionamentos ou carreiras que lhes eram apresentados repetidas vezes. Ninguém quer ser excluído, ninguém quer se sentir deixado de lado e ninguém quer se sentir um estranho. E mesmo assim é o que muitas pessoas vivenciam. É muito solitário se sentir assim na família, na escola ou na sua comunidade. Por isso, tantas pessoas buscam algo que as ajude a fazer parte. E isso de representatividade, nesse mês de novembro a gente vê bastante, né? Que é o mês da consciência negra. Então, muito se fala sobre essa questão e é muito importante, né? Eu falo sobre isso sempre, né, gente? Em todos os espaços que eu falo, porque eu hoje estou no lugar de ser uma representatividade, né? Uma professora de inglês, uma professora de inglês que é empresária, uma professora de inglês que tem uma escola de inglês, então, de idiomas, que viaja, que tá fora do país. Tem muita gente que se espelha muito na pessoa que eu sou hoje em dia. Eu adoro isso, porque eu não tive isso. É bom ser a pessoa que leva essa realidade para outras pessoas, né? Porque as minhas alunas pretas, então, nossa senhora, é assim, eu quero ser uma Júlia quando eu crescer, né? Com essa força que as pessoas veem em mim, né? Todo mundo sabe que todo mundo tem dois lados, né? Tem a força, tem a fragilidade, cada hora uma aparece. Mas nesse espaço de ser uma referência para as pessoas, é importante. Né? É importante. E eu vejo isso importante como adulto, porque enquanto criança eu não tinha boneca preta, não tinha uma pessoa preta na televisão, não tinha uma atriz preta, não tinha uma cantora preta, não tinha, para criança, não tinha um livro infantil com a boneca preta, com um personagem preto, não tinha nada disso. Hoje em dia tem bastante, né? Olha a Oiá aí, que eu traduzi, né? Oiá, a menina que conquistou os ventos. É uma menina negra de uma tribo nigeriana. Quem diria que existia isso? Isso é importante, a gente precisa disso. Em todos os ambientes, é isso aqui. Se as meninas pretas não se veem representadas, elas se sentem um peixe fora d'água, né? Isso é importante, não se sentem pertencentes aos lugares, né? A alternância de códigos linguísticos é quando uma pessoa aprende a ajustar um sotaque ou um dialeto, ou a mudar seu comportamento e sua aparência só para encaixar. Quantos anos que meu cabelo foi liso? Ai, mas eu amava meu cabelo liso, escova e chapa todo final de semana. Mas não era só por isso. É porque estava querendo seguir um padrão. Um padrão porque, é mais bonito. De repente até os garotos vão gostar mais, né? Já que eles sempre gostam só das meninas brancas e o cabelo delas é liso, quero fazer o cabelo liso também. Tem problema ter o cabelo liso sendo preta? Nenhum. Até porque a gente pode ter o cabelo que a gente quiser, né? Nosso cabelo, ele alisa, ele anela do jeito que a gente quiser. É o cabelo bom. Se tem um cabelo que é bom, é o nosso. É o crespo, porque ele pode ser crespo, cacheado, anelado, liso, o jeito que a gente quiser. E é forte, não quer ficar quebrando também, não. É isso. Tá sabendo por que você tá querendo seu cabelo liso? Não, é só pra mudar o estilo. Beleza. Amanhã já tá anelado de novo. Beleza. Isso é comum quando pessoas não brancas se sentem pressionadas a ser mais brancas ou se adaptar ao grupo predominante. Como crianças negras ou pardas aprendendo a viver numa comunidade ou escola de maioria branca. Ou como uma pessoa gay apresentando-se de forma heteronormativa.
Ou alguém não binário vivendo num sistema binário. Ou uma criança bolsista numa escola particular tentando esconder sua considerável diferença social. Tem menino, pré-adolescente, adolescente que inventa coisas, né? Pra fazer parte do grupo, né? Quando conheci... Gente, tá caminhando pro final, tá? 12 horas e 12 minutos. 12 horas iguais. Ai, gente, o que é? Quando conheci Vanessa, ela pareceu aliviada por ter me procurado. Vinha tentando seguir em frente após um rompimento complicado, mas ser mãe solo e ao mesmo tempo processar e lamentar o fim de um relacionamento era um pesadelo. Ela se sentia envergonhada e constrangida, além de ter que se esquivar o tempo todo do comentário. Eu avisei que seus familiares e amigos faziam sobre seu ex, um atleta muito mais jovem do que ela. Eu sei, disse Vanessa, prevendo algum julgamento de minha parte por causa da diferença de idade, mas em vez disso, revelando o próprio julgamento. Vanessa era filha única. Seu pai, que tinha falecido quando ela era mais jovem, era negro e sua mãe branca. Vanessa cresceu numa comunidade só de brancos e frequentou uma escola só de brancos. Tinha muitos amigos e aproveitou bem sua infância, mas ficou claro que para se encaixar, ela sentia necessidade de ser mais branca. Olha o que eu falei. Isso significava se vestir de determinada maneira, arrumar o cabelo de determinada maneira e falar de determinada maneira. Do ensino fundamental até a faculdade, ela enfatizava sua branquitude para pertencer. A negritude de Vanessa, por outro lado, teve que ser diminuída e às vezes até mesmo apagada. O Dr. Walker, não é Walker, é Walker, S. Carlos, Dr. Walker S. Carlos Poston, que aí misturar inglês com português, não, né, gente? Não é português. Propôs uma teoria de desenvolvimento de identidade birracial, descrevendo como indivíduos birraciais ou multirraciais se sentem pressionados a escolher uma identidade de grupo racial ou étnico em vez de outra. Ele afirma que essa escolha é decisivamente influenciada pelo status relativo do grupo, pela influência dos pais, pelo conhecimento cultural e pela aparência. A aparência manda muito, né? O pai da Vanessa foi quem lhe ensinou sobre a história dos negros e mostrou a ela uma parte de si mesma que ela não encontrava em outro familiar. Depois que ele faleceu, ela se sentiu cada vez mais distante da sua herança negra. Apenas mais tarde entendeu o significado daquela importante perda na sua vida. Vanessa estava numa jornada para pertencer, mas o que acabou encontrando foi um novo lugar onde não se encaixava, pela cor da sua pele, por ser mãe solo, por não se parecer com as namoradas e esposas da maioria dos jogadores da liga quando ela e o ex estavam juntos. Notando o próprio corpo atlético, ela descreveu as outras namoradas e esposas como curvilíneas, dizendo que suas roupas, cabelos e maquiagem simplesmente não eram para ela. Suas autodescrições sempre reforçavam sua condição de estranha. Rodeada por sua família, agora toda branca, seus amigos e sua vizinhança branca, ela estava se afogando nas próprias diferenças. Quando Vanessa se mudou para Nova York, começou a se ver em outras pessoas. Os outros se pareciam com ela e ela se parecia com os outros. Foi um alívio e ela renovou suas esperanças de que finalmente poderia encontrar seu lugar. Mas seus amigos ainda faziam comentários que a deixavam de fora. Diziam que ela não era negro bastante e até mesmo que era clara demais para uma mestiça. Esses comentários lhe causaram muita dor e reforçaram sua ferida de pertencimento. Vanessa cresceu em sistemas onde suas diferenças eram óbvias, mas raramente reconhecidas ou respeitadas. Quando algo não é reconhecido, você busca o que é reconhecido. Para Vanessa, isso significava ser mais branca. E quando ela finalmente começou a se mostrar por completo, ainda assim não conseguiu se encaixar totalmente. Sem dúvida, você foi impactado pelos sistemas sociais. Eles jogam seus tentáculos sobre todos nós. Mas a pergunta é, de que maneiras? Algumas podem parecer óbvias para vocês, outras mais sutis. Algumas podem estar sempre presentes, enquanto outras se aproveitam de um momento em particular. Proponho que você reflita um pouco agora. Como o seu medo de não pertencer
foi agravado pela mídia e pela sociedade? De que maneiras você se sentiu excluído, deixado de lado ou tão diferente que precisou encontrar um jeito de sobreviver? Tente completar as frases seguintes. Esse é o nosso último exercício do dia, tá? Amanhã a gente vai ver como lidar com essas feridas. Mas, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo porque vai demorar. Enfim, as perguntas não, né? As frases para completarmos. Durante minha formação, eu tentei me enquadrar fazendo, e você vai falar aí o que você tentou, da forma como você tentou se enquadrar. Eu tive uma ideia e eu vou tirar uma foto daqui e vou deixar isso como um para casa. E vou postar essas perguntas lá. Eu me sentia pressionado a... Ei, Patrícia! Na hora que eu vou dar tchau, você chegou. Eu me sentia pressionado a... E aqui você se sentia pressionado quando tentava se encaixar nesses padrões. Porque eu era... blá, blá. Eu precisava me encaixar porque teve motivos para isso. Porque todo mundo era branco, porque todo mundo era preto, porque todo mundo era rico, né? E a última... Hoje isso reflete em como que isso muda a sua vida agora. Você não é quem você nasceu para ser por causa desses fingimentos, né, que você teve que fazer? Ok, vou deixar essas perguntas lá, tá? Fixadas assim que eu postar, para vocês refletirem de hoje para amanhã. E finalizamos assim. Explorar as origens da sua ferida de pertencimento não é uma tarefa fácil. Identificar as formas como você tentou se encaixar com os outros pode trazer à tona alguns sentimentos. Ver como você trocou autenticidade por pertencimento pode ativar algo dentro de você. Deixe essa emoção motivá-lo. As coisas não precisam continuar como estão. A beleza do trabalho que estamos fazendo é justamente esta. Você escolhe um novo caminho para seguir. Olha que lindeza. Era assim, mas agora que você tem consciência, que você colocou luz nessa sombra, você vai seguir um caminho diferente, mais livre, mais autêntico, podendo ser quem você é, podendo falar o que você quiser, sem medo de ser julgado. Nós somos adultos agora. Se formos julgados, se formos criticados, a gente vai saber lidar com isso. Ah, vai sofrer, você vai saber lidar com isso, porque agora você é adulto. Se não sabe, tem que aprender. Né? Você não sabe, tem que aprender. Vou deixar essas perguntas lá. E amanhã a gente volta falando sobre como lidar com essa ferida. O nosso dever de casa, de hoje para amanhã, é encontrar isso, né? Nós vamos achar e ver como que isso mexeu na nossa vida e como impacta a nossa vida presente. E amanhã tem uma prática para nós aprendermos como lidar. É aquela mesma prática que a gente fez ontem, né? Encontrar, fazer anotação ou simplesmente se deixar levar pelos sentimentos, né? E cada um vai fazer da forma que sentir. Ficamos por aqui. Gratidão pela presença. Fiquem com Deus, com Jesus, Oxalá, com quem mais vocês quiserem. Que toda a nossa ancestralidade nos dê muita força para nós descobrirmos aqui quem somos, de onde exatamente viemos e para onde nós estamos indo. Qual que é o caminho que a gente vai seguir daqui para frente, que vai nos levar para o melhor lugar. Grata a você, amada, por estar aqui. Parabéns por estar seguindo firme, viu? Amor além da vida. Beijo, beijo para todos e todas e todes. Com Deus, gente. Tchau, tchau. See you tomorrow at 11:11. Até amanhã às 11:11.